Em 2000 o melhor da informação, da notícia, está aqui. Governo do Brasil investe em banco de alimentos para evitar desperdício. Setor hoteleiro se prepara para o verão, mesmo diante da pandemia. Doença do coração são as maiores causas de morte no país. Aparelho criado no Ceará ajuda no tratamento de doenças respiratórias. Passou de 50 anos, tem mais dificuldades para encontrar um emprego. Tudo isso e muito mais em 1 minuto para você. O Palião Artesanato nasceu aqui em São Paulo. Nós temos 55 anos neste local, fisicamente aqui. Nós representamos o artesanato do Brasil, de todas as regiões do Brasil. Na palhas de carnaúba, esteiras, sacola, bolsas, palha da piaçava também nós temos, no vime, na palha da taboa, na palha do buriti. Nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Estamos também na linha de decoração, design, tudo em produtos naturais, na palha, na juta, no rami, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imensa. Os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos, é o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11 95265 8255, final 56, final 58. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Quarta-feira e sábado nós temos uma feijoada diferenciada. Primeiro vai um joelho de porco, torresmo, depois o garçom limpa a mesa, aí é que vai a feijoada. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Estamos começando o Tele Brasil Notícias, edição de hoje. Você viu logo aí no início os nossos apoios, né? Que é o Bar do Plínio, que está localizado ali na Rua Bernardino Fanganiello 458, em que você tem lá, durante a semana, aqueles pratos comerciais, né? Segunda, terça, quarta e sextas-feiras. E também, na quarta-feira, tem a tradicional feijoada diferenciada e no sábado também para você. E ele tem ali você encontra ali cachaças de todos os países, e também aqui de todos os estados brasileiros. Eles têm a parte de coquetel também, tem sucos, enfim, é um local para você levar a sua família e saborear o que há de melhor. Então não esqueça,
Bar do Plínio, localizado ali na rua Bernardino Fanganiello, 458, na Casa Verde. Este é o original. O telefone é 11 3857 0999. Você viu aí também a participação do apoio de O Palhão Artesanato, que está há mais de 56 anos ali no Brás, e você encontra lá toda a parte de matéria-prima, como telas para forração de portas, armários e mais outros produtos na linha de artesanato natural. Lembrando que você pode fazer aí o pedido da forma mais cômoda para você, que é através do e-mail que é opalhão@terra.com.br. Também através do WhatsApp 11 95265 8255, 11 952 65 82 56 e tem o 8258. Lembrando que você faz seu pedido, vai receber aí na sua casa, na sua empresa. Ele tem também artigos e produtos lá para você. São mais de 56 anos ali, próximo ao Largo da Concórdia. Repetindo, Rua Oiapoque, número 89. O Palhão Artesanato. São 56 anos de muito mais tradição para você. E agora sim, estamos abrindo o Tele Brasil Notícias. E hoje, além das informações dos quadros que temos, Polícia em Ação, do quadro de esportes, nós temos aí a nossa introdução falando um pouquinho das dificuldades. Você aumentou o gás agora recentemente, também medicamentos essenciais para transplante, parece que vai haver aí algumas mudanças, porque vai acabar, né? Será que é isso mesmo? Temos aí uma outra questão também, que lembra você que vai aí fazer aí o Enseja, tá? As inscrições vão até o dia 22 de fevereiro. E vamos então iniciar o Tele Brasil Notícias com a nossa primeira manchete jornalística de hoje. O governo brasileiro investe em bancos de alimento para justamente evitar o desperdício que, infelizmente, no Brasil, por ser o local onde se planta e se colhe, tem tido muito desperdício. É um dos maiores produtores de alimento do mundo, aliás, o Brasil. Mas também é onde o desperdício realmente está bem caracterizado. E justamente a preocupação em diminuir essa perda, os mais de 68 bancos de alimentos espalhados em todo o país, aqui no Brasil, se empenham em captar ou receber o que ainda pode ser aproveitado para o consumo. Em 2019, eles redistribuíram nada mais do que 50 mil toneladas de alimentos e levaram comidas a mais de 2 milhões de pessoas. É isso que você vai conferir nesse primeiro momento. Os bancos de alimentos são estruturas físicas ou logísticas que ajudam a captar, receber ou distribuir gêneros alimentícios vindos de doações do setor público ou privado. Essa distribuição pode ser destinada a instituições de assistência social ou de ensino, por exemplo. Como é que a gente pode fortalecer essa rede? Elevando os bancos de alimentos exatamente para os municípios ainda não atendidos e que têm maiores índices de insegurança alimentar. Essa rede, hoje ela é composta por 168 bancos de alimentos públicos e privados em todo o Brasil. Ao fazerem parte da rede, esses equipamentos acessam recursos do governo federal. Em 2020, foram R$ 3.600.000 destinados para reformar e modernizar 9 bancos de alimentos que poderão ampliar sua capacidade de arrecadação e distribuição das doações. A pandemia do coronavírus ampliou ainda mais a importância dessa agenda de segurança alimentar e nutricional, quando muitas famílias passaram a se alimentar em casa. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você está no Tele Brasil Notícias. Eu quero agradecer a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. Lembrando que o nosso jornal agora é transmitido direto pelo nosso link para você nas terças, nas sextas, nas quartas, nas quintas-feiras. Sempre com apoio de O Palhão Artesanato e também do O Bar do Plínio, da Casa Verde, o original. Vamos à nossa segunda manchete, agora falando um pouquinho para você que vai aí complementar seus estudos. Começaram então as inscrições para o Enseja, o exame voltado para jovens e adultos que querem concluir o ensino fundamental, como também o ensino médio. Nós vamos à reportagem feita pela Carla Maia, que tem os detalhes dessas informações, uma informação bastante importante apresentada pela rede de TV, que nós buscamos as informações para você. Vamos observar.
Os interessados têm até o dia 22 de janeiro para fazer a inscrição, que é gratuita. Podem participar jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada para cada etapa de ensino. Essas idades são 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio, até a data de realização do exame. As inscrições podem ser feitas na página do INSEJA na internet. As provas estão programadas para o dia 25 de abril deste ano. Quem conseguir atingir a nota mínima exigida nas 4 avaliações objetivas e na redação recebe o certificado de conclusão de ensino fundamental ou do ensino médio. Tele Brasil Notícias. No Tele Brasil Notícias, vamos falar um pouquinho sobre CPF e uma forma de você regularizar ele pela internet. Você que tem pendência no cadastro do CPF, que é ali aquele cadastro de pessoa física, pode inclusive regularizar pela internet, né? Antigamente era lá no local da Receita para poder regularizar, agora abriu-se esse canal de comunicação. Nos canais virtuais da Receita Federal, o CPF é um documento que comanda toda a nossa vida. Por isso é importante você se regularizar nessa situação. Sem ele, como cidadão, você fica impedido de, por exemplo, abrir conta em bancos, pedir um cartão de crédito ou até mesmo se matricular em uma universidade. Vamos conferir. A regularização do CPF via internet é de graça e está disponível para quem está com o documento suspenso e que não esteve obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda à pessoa física nos últimos 5 anos. É só entrar na página da Receita Federal e clicar na seção Meu CPF para resolver a pendência. Além do computador, o procedimento pode ser feito também pelo celular, por meio do aplicativo CPF Digital. Se o CPF estiver regular, mas com dados incompletos ou incorretos, as informações podem ser prestadas no site da Receita Federal através do serviço Alterar CPF, onde haverá preenchimento de um formulário com seus dados. Tele Brasil Notícias. Tele Brasil Notícias agora fala um pouquinho de saúde, mas com respeito à saúde respiratória. Por quê? O aparelho que foi criado no Ceará tem ajudado no tratamento das doenças respiratórias. Isso mesmo. No Ceará, a Escola de Saúde Pública está capacitando profissionais para usar o chamado capacete Elmo. Ele auxilia na respiração, inclusive, e evita procedimentos mais invasivos. Veja como na reportagem da TV Ceará. Para estes profissionais da saúde, o aparelho é muito mais do que um simples suporte respiratório. O Elmo é uma oportunidade de salvar vidas. Desenvolvido pela Escola de Saúde Pública do Ceará, em parceria com o Senai e a FIEC, este é um capacete que deve auxiliar pacientes com algum tipo de doença respiratória, como a Covid-19, para que seja evitada a necessidade de uma possível intubação. Os testes mostram uma eficácia de 60%. Diariamente aqui na Escola de Saúde Pública e fazendo treinamento com esses profissionais que têm acesso ao dispositivo. Inclusive a proposta é essa, só terem acesso após o treinamento para que possam utilizar da forma mais correta possível e mais segura possível. As capacitações estão acontecendo desde o início de dezembro com enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, aqueles profissionais que estão lidando diretamente com pacientes acometidos pela Covid-19. Ao todo, quase 300 profissionais devem receber o treinamento. Em dezembro, o governo do Ceará recebeu 250 unidades do Elmo para serem usados na rede pública. Várias unidades de saúde estão enviando seus profissionais para a capacitação, inclusive as do interior do estado. Nós acordamos junto à gestão dos municípios também que eles virão aqui, para a própria Escola de Saúde Pública e aqui dentro dos espaços da sensibilização realística está sendo montado, essas estações que já existem, que já tem isso daqui, e eles serão agentes multiplicadores, assim como esses profissionais que estão aqui, nos serviços onde eles estão locados. Tele Brasil Notícias.
Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu as nossas informações de apoiadores do Tele Brasil Notícias. No primeiro caso, você viu a informação de O Palhão Artesanato, que aliás está há mais de 56 anos no Brás. E lembrando, lá você encontra artesanato natural, matéria-prima. Aquela tela para você colocar naquela cadeira, né? Tela de palha, tem lá também. Tem tela também em outros tipos de tecidos e produtos lá também para você. Você que busca artigos para a sua casa, lustres, etc., tem lá em artesanato também para você. Tem até alguns painéis, quadros lá também. Mas você que quer aí também aquele item para, por exemplo, decorar o lar, você encontra lá no O Palhão Artesanato. Lembrando que o pedido, inclusive, é facilitado porque você pode pedir tanto por e-mail, que é opalhão@terra.com.br, como também através do WhatsApp, que é o número 11 95265 8255, tem também o 56 e o 58. O Palhão Artesanato. Lembrando que você localiza ele ali, próximo ao Largo da Concórdia, na Rua Oiapoque, número 89. Você viu também o apoio do O Bar do Plínio, que é localizado ali na Casa Verde, na Rua Bernardino Fanganiello, 458, lá na Casa Verde. Durante a semana você encontra pratos comerciais, além do tradicional peixe, porque são especializados em peixes lá para você. Então na segunda-feira tem lá o virado à paulista, na terça tem um prato tradicional e assim por diante. Mas na quarta-feira eles têm uma feijoada diferenciada, oferecida a você aí para você. Você pode ir lá saborear essa feijoada. E lembrando, é bem diferenciada mesmo. Então acompanhe de perto as informações. E no sábado também tem mais feijoada para você. Você não pode ir na quarta, vá no sábado, leve a sua família. O Bar do Plínio, então repetindo, localizado ali na Rua Bernardino Fanganiello, 458. Telefone, anote aí, 3857-0999. E vamos agora voltar então às nossas informações jornalísticas, falando sobre pessoas que passaram dos 50 anos de idade, que estão tendo muito mais dificuldades para encontrar um emprego. Inclusive, em 20 anos, os idosos serão 1/4 da população do Brasil. E o preconceito em relação à idade começa mesmo antes dos 60 anos de idade. E aqueles que procuram emprego no mercado é um verdadeiro desafio. Antigamente era 40, agora diminuiu um pouquinho, foi para 50. Mas a dificuldade é a mesma. Vamos observar. O Luiz tem 52 anos e é analista de sistemas. Ele ficou 5 anos desempregado. Em setembro do ano passado, finalmente conseguiu uma oportunidade de emprego. Muitas plataformas de recrutamento, a primeira coisa que faz é perguntar o ano de nascimento, né? Que é uma forma de já fazer uma pré-seleção. As pessoas já acham que você está meio acomodado, esperando aposentar, você não vai ter a força de vontade que a empresa precisa. A oportunidade surgiu por meio de um banco de vagas para profissionais acima dos 50 anos. O site foi criado em 2015 e hoje tem mais de 150 mil currículos cadastrados. De que o mais velho não está apto a mexer com tecnologia ou várias outras coisas que as pessoas têm e que às vezes nem se perguntam
da onde vem esse achismo de que a idade limita algumas coisas. O olhar para os mais idosos no mercado de trabalho começou a mudar no início da década passada. Em 2013, quando o Brasil vivia a situação de pleno emprego, a taxa de desocupação entre as pessoas com 60 anos ou mais chegou a atingir apenas 1,6%. Mas no terceiro semestre do ano passado, com crise e pandemia, chegou a 5,1%. A mais alta dos últimos 9 anos. Hoje, os idosos representam 13% dos brasileiros, mas com o aumento da expectativa de vida, daqui a 40 anos, eles serão 1/4 da população. E com a reforma da Previdência, que estabeleceu as idades mínimas de 62 e 65 anos para a aposentadoria de mulheres e de homens, respectivamente, muita gente ainda vai precisar de uma vaga no mercado de trabalho. A pedra-chave é a própria qualificação para sempre estar atualizado com uma experiência relevante para poder responder aos desafios que são propostos pelo mercado de trabalho. Tele Brasil Notícias. Vamos falar um pouquinho de alimentos, né? Porque comprar de quem produz para levar à mesa de quem precisa é a realidade no país, né? E o programa de aquisição de alimentos, que teve uma grande importância durante a pandemia, só no ano passado o governo gastou nada menos que 643 milhões de reais nesse programa. Vamos observar. Pimentão, tomate, batata doce, o Elton planta de tudo um pouco. Para ele, a dificuldade é comercializar os produtos. Por isso, a saída veio com o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que em 2020 beneficiou mais de 70 mil pequenos produtores. Achei muito bom e muito satisfatório os programas do governo que tem incentivado o pequeno agricultor a continuar a produzir em pequena escala e dando valor um pouco mais ao produto do pequeno produtor rural. No total, o governo destinou 643 milhões de reais para o programa, o maior investimento dos últimos 6 anos. Com isso, houve a distribuição de mais de 150 mil toneladas de alimentos para cerca de 12 milhões de pessoas. São entregues em instituições de acolhimento de crianças, ou então em asilos para idosos, ou em escolas, hospitais, ou então para famílias que, identificadas pela assistência social dos municípios, elas estão em vulnerabilidade alimentar. O governo federal ainda reforçou o orçamento do programa em 2020 durante a pandemia do novo coronavírus. Primeiro, com o crédito extraordinário de 500 milhões de reais liberado por meio de medida provisória em abril. E em setembro, por meio de uma portaria, liberou cerca de 73 milhões adicionais. Outra frente do programa foi o incentivo à produção e ao consumo de leite. No ano passado, foram mais de 70 mil litros adquiridos diretamente de quem fornece. Como tem uma feira, o PA ele ameniza, ajuda o escoamento. Ele traz mais alegria para o produtor, para ele voltar a produzir. Esse é um programa que une as duas pontas, numa ponte bonita de solidariedade e, principalmente, nós estamos levando isso para todo o Brasil. Cada cantinho do Brasil, o PA está presente. Tele Brasil Notícias. Voltamos a falar de saúde no Tele Brasil Notícias. Obrigado aí pela sua audiência. Agora falando sobre a questão do coração, né? Doença do coração são as que mais têm causa de morte em nosso país. Confirmação da morte do jovem jogador brasileiro Alex Apolinário em Portugal acaba chamando atenção e ainda mais atenção para a doença do coração, inclusive as que têm origem genética e que podem ser detectadas em avaliações de rotina. Vamos observar. O meia Alex, de 24 anos, defendia o Algarve, time da terceira divisão do campeonato português. Ele teve uma parada cardiorrespiratória no último domingo durante uma partida. Foi hospitalizado, mas não resistiu.
Ontem, o clube publicou uma nota no Instagram comunicando a morte cerebral do atleta, que no Brasil teve passagens por Cruzeiro, Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Paranaense. Estamos todos muito tristes. E vamos, nesse exato momento, aquilo que nós temos que pensar é em amparar toda a família, toda a assistência que eles precisam, para que nesse momento difícil a gente possa confortar todos. O caso de Alex chama a atenção para a elevada incidência de doenças do coração e circulação. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, elas são a principal causa de morte no Brasil. Mais de 1.000 por dia, o dobro se compararmos com todos os tipos de câncer juntos. Problemas do coração podem acontecer com qualquer um, podem acontecer com esportistas. No caso do atleta em questão, existe a possibilidade de algumas doenças da parte elétrica do coração terem predispostos a arritmias malignas e ter causado a morte súbita desse atleta. O avanço do número de óbitos pode ser acompanhado na internet pelo cardiômetro. Só nestes 8 dias de 2021, mais de 8.000 brasileiros perderam a vida devido a doenças cardiovasculares. Grande parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas, prevenidas com hábitos de vida saudáveis, controle da pressão, o controle do diabetes, o abandono do tabagismo e uma avaliação cardiológica de rotina. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Em 2000 o melhor da informação, da notícia, está aqui. Muito bem, você viu as nossas informações de apoiadores do Tele Brasil Notícias. No primeiro caso, você viu a informação de O Palhão Artesanato, que aliás está há mais de 56 anos no Brás. E lembrando, lá você encontra artesanato natural, matéria-prima. Aquela tela para você colocar naquela cadeira, né? Tela de palha, tem lá também. Tem tela também em outros tipos de tecidos e produtos lá também para você. Você que busca artigos para a sua casa, lustres, etc., tem lá em artesanato também para você. Tem até alguns painéis, quadros lá também. Mas você que quer aí também aquele item para, por exemplo, decorar o lar, você encontra lá no O Palhão Artesanato. Lembrando que o pedido, inclusive, é facilitado porque você pode pedir tanto por e-mail, que é opalhão@terra.com.br, como também através do WhatsApp, que é o número 11 95265 8255. Tem também o 56 e o 58. O Palhão Artesanato. Lembrando que você localiza ele ali, próximo ao Largo da Concórdia, na rua Oiapoque, número 89. Você viu também o apoio do O Bar do Plínio, que é localizado ali na Casa Verde, na rua Bernardino Fanganiello, 458, lá na Casa Verde. Durante a semana você encontra pratos comerciais, além do tradicional peixe, porque são especializados em peixes lá para você. Então na segunda-feira tem lá o virado à paulista, na terça tem um prato tradicional e assim por diante. Mas na quarta-feira eles têm uma feijoada diferenciada, oferecida a você aí para você. Você pode ir lá saborear essa feijoada. E lembrando, é bem diferenciada mesmo.
Então acompanhe de perto as informações e no sábado também tem mais feijoada para você. Você não pode ir na quarta, vá no sábado, leve a sua família. O Bar do Plínio, então repetindo, localizado ali na rua Bernardino Fanganiello, 458. Telefone, anote aí, 3857-0999. Pois é, agora vamos falar um pouquinho do setor hoteleiro no Tele Brasil Notícias, né, que inclusive reclamava aí da situação bastante difícil durante a pandemia, de crise. Porém, ele já está se preparando para o verão, mesmo diante da pandemia. Exatamente. Vamos falar então de Fortaleza, que é um dos destinos mais procurados, segundo a pesquisa do Ministério do Turismo. E o setor de hotel, o hoteleiro, né, já está se preparando para receber justamente a demanda de visitantes, principalmente neste tempo de pandemia. Vamos conferir na reportagem da TV Ceará. Que as combinações perfeitas a gente já tem, isso quase todo mundo sabe. Sol forte e praia são os ingredientes perfeitos para o verão. E quem confirma isso é o Ministério do Turismo, que divulgou uma pesquisa que mostra Fortaleza como a terceira cidade brasileira mais procurada nesse período. Os números que levantamos, estávamos algo aí em torno de 60% da ocupação média do mês de janeiro. São números muito aquém de números de 80% a 85% que normalmente temos durante o mês de janeiro. Mas as coisas estão acontecendo muito de última hora, as pessoas estão deixando as suas decisões de viagens muito para cima da hora para ver como é que anda o Covid na sua própria cidade, na cidade da qual ela pretende viajar. Os cuidados estão sendo redobrados, os estabelecimentos só podem receber 80% de sua capacidade de clientes, segundo o decreto estadual, e, claro, garantir todos os protocolos de segurança sanitária. Uma outra pesquisa de sondagem empresarial, também do Ministério do Turismo, mostra a capital Fortaleza entre as 10 cidades mais procuradas no Nordeste. Mesmo ainda sem poder atender como antigamente, o setor do turismo em Fortaleza se anima com os passos lentos da retomada da normalidade. O carnaval tem uma coisa interessante com o destino Fortaleza. Ele sempre foi um destino que as pessoas procuram não para as festas de carnaval, porque aqui não tem grandes carnavais. Então, o impacto disso, digamos, para cidades como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, que tem carnavais muito fortes, muito grandes, e não terão, será diferente do impacto que temos na cidade de Fortaleza, que já é um destino que as pessoas procuram para passear, para descansar e não para virem para cá para as grandes festas de carnaval. Tele Brasil Notícias. No quadro jurídico de hoje, presidente do STJ determina continuidade de tratamento à criança não previsto no rol da ANS. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, determinou no último dia 7 de janeiro a Unimed Campinas Corporativa de Trabalho Médico que desse continuidade ao tratamento médico de uma criança de 7 anos de idade diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 em quadro de cetoacidose diabética. Vamos conferir. O presidente do STJ determina continuidade de tratamento à criança não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, determinou que a Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico dê continuidade aos tratamentos médicos de uma criança de 7 anos de idade diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 em quadro de cetoacidose diabética. O ministro concedeu efeito suspensivo ao agravo interno interposto contra uma decisão monocrática da ministra do STJ, Maria Isabel Galotti, que afastou a obrigação da operadora de plano de saúde de custear o tratamento médico por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como o fornecimento de órtese não ligada a procedimento cirúrgico.
A defesa sustenta, entre outras coisas, que o atual tratamento proposto e os materiais solicitados têm o objetivo de evitar risco de hipoglicemia grave e sintomática e que a tutela de urgência foi apresentada porque há graves riscos irreversíveis, uma vez que, além do diagnóstico de diabetes, a criança é portadora de síndrome de Down. Ao conceder a liminar, o ministro Humberto Martins afirmou que o perigo da demora e o risco de irreversibilidade estão evidenciados e ficou caracterizada a situação emergencial em relação à saúde da criança, caso ocorra a interrupção do tratamento. Além disso, o presidente do STJ destacou que há precedentes divergentes entre as turmas de direito privado do tribunal sobre a obrigatoriedade ou não de custeio de tratamento pelas operadoras de planos de saúde quando o tratamento médico não está inserido no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. A decisão da presidência vale até o julgamento definitivo do recurso especial pela 4ª turma do STJ. Tele Brasil Notícias. Muito bem, no nosso quadro de cultura do Tele Brasil Notícias, vamos falar um pouquinho da Cinemateca Brasileira. Você conhece ela? Sim, ela tem o maior acervo audiovisual da América Latina e está entre os 5 maiores do mundo. Ela também forma ali profissionais na área que envolve audiovisual, né? Conheça um pouco mais desse patrimônio observando agora as nossas informações. Só pode ser essa. Este é um dos tesouros guardados na Cinemateca Brasileira, o pagador de promessas do cineasta paulista Anselmo Duarte, o único filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro no maior festival de cinema europeu, o de Cannes. O conjunto de prédios de tijolinhos na zona sul de São Paulo guarda a maior riqueza audiovisual do Brasil. Ela existe desde 1940, quando foi criada. Em 84 passou para as mãos da União e de lá para cá tem sido cuidada através do governo federal e de parcerias com organizações sociais ao longo do tempo. A Cinemateca Brasileira tem o maior acervo da América do Sul. São cerca de 250 mil rolos de filmes e mais de 1 milhão de documentos relacionados ao cinema, como cartazes, roteiros e fotos. A Cinemateca já nasceu gigante, está entre as 5 maiores do mundo. Além de preservar filmes desde que o cinema foi inventado, tem o papel de restaurar obras e divulgar o audiovisual. Outro objetivo será a formação profissional. A gente vai trabalhar para ela se tornar um centro de formação profissional em audiovisual, mais do que de cinema, né? Até de audiovisual, de formação de profissionais no audiovisual em todas as profissões que compõem, né, a cadeia do audiovisual. Tudo aquilo que diz respeito a você se formar em cinema, em audiovisual, aqui vai ser a escola para isso acontecer. Tele Brasil Notícias. Em 2000 o melhor da informação, da notícia, está aqui. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Quarta-feira e sábado nós temos uma feijoada diferenciada. Primeiro vai um joelho de porco, torresmo, depois o garçom limpa a mesa, aí é que vai a feijoada. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. O Bar do Plínio, localizado ali na Casa Verde, este é o original. Lembrando que ele tem, além do atendimento de peixes, é uma casa especializada, né? Para você ir com a sua família, ambiente familiar, tá? Ele tem também, durante a semana, os pratos comerciais tradicionais, né? Na segunda você tem lá aquele prato que é oferecido, né? Em todos os locais, mas lá é diferenciado porque tem garçons, tem atendimento personalizado, né? E você encontra também na quarta-feira e no sábado a feijoada diferenciada
do Bar do Plínio. Lembrando que eles estão localizados na rua Bernardino Fanganiello 458, ali na Casa Verde. É fácil de chegar ali. Telefone 11 3857 0999. Polícia em ação. Está começando a partir de agora o nosso quadro Polícia em Ação. Que agradece sempre a sua audiência. Começamos o primeiro assunto de Polícia em Ação de hoje, falando sobre policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária. Exatamente. Policiais militares prenderam um criminoso após roubo no Rodoanel. Isso aconteceu no domingo, quando os policiais militares, como falamos, do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária, parabéns a eles, durante a Operação Rodovia Mais Segura, foram informados que um ciclista havia sido vítima de roubo. Então, mediante essa grave ameaça com uma arma de fogo, inclusive, o indivíduo teria subtraído a bicicleta da pessoa. Imediatamente essa equipe iniciou ali o seu patrulhamento com vistas às informações dadas sobre a pessoa e a bicicleta, sendo o criminoso localizado e, inclusive, após a localização, indiciado. Inclusive, com ele estavam a bicicleta, produto de roubo, uma arma de fogo calibre 32 e uma faca. Então, esse criminoso, lógico, foi conduzido ao Distrito Policial de Itapecerica da Serra após ser reconhecido pela própria vítima e, inclusive, estando à disposição da Justiça. As informações, inclusive, oferecidas sempre com o apoio do hashtag Polícia Militar de São Paulo, Força Pública de São Paulo, hashtag, né? E o hashtag Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Polícia em Ação. Vamos agora ao nosso segundo caso de hoje. Dando sempre parabéns por essas ações, porque policiais militares salvam um recém-nascido em Ribeirão Preto. Aliás, obrigado aí pela sua audiência aí em Ribeirão Preto. Isso aconteceu no sábado, dia 9 de janeiro. Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar do Interior. E salvaram então a pequena Emily Vitória, que inclusive estava engasgada. Isso na cidade de Ribeirão Preto, interior aqui de São Paulo. A equipe agiu da seguinte forma, porque ela foi acionada, né, para socorrer uma recém-nascida pela rua Tocantins, em Ribeirão Preto, onde se deparou com uma mulher desesperada, gritando por socorro. Imediatamente os policiais pegaram a criança nos braços e realizaram as manobras de Heinrich. Inclusive, com essa ação, o bebê voltou a respirar e começou a chorar. Em seguida, foi conduzida até a UPA para que haja ali os cuidados médicos. E graças a essa rapidez e ao profissionalismo dos policiais, a criança passa bem. Fica aqui os nossos parabéns também e elogio e incentivo por essas ações que são bastante importantes. Polícia em Ação. Vamos agora ao nosso caso seguinte. Agradecendo a toda a equipe de policiais militares do TOR do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária Militar, né? E que nos mandam as informações também, viu? Muito obrigado aí por toda a equipe. Estamos aí com aquele apoio à disposição quando precisar. Mas vamos ao que eles realizaram. Eles efetuaram a prisão de um criminoso com motocicleta, produtos de roubo e portando inclusive arma de fogo. Então a equipe TOR R 01172, composta pelo cabo PM Claudemir e o cabo PM Bispo, se deu da seguinte forma a ação deles. Às 13 horas, após haver reiterado várias vezes o indivíduo nas práticas de roubo nas imediações da rodovia Anchieta, né? Então, em posse das características desse indivíduo e o veículo que ele estava utilizando, foi feito um patrulhamento intensificado ali no quilômetro 13, sentido sul da SP-150, que todos sabemos que é a rodovia Anchieta para quem é motorista e transita por ali. Tendo então a equipe se deparado com uma moto Yamaha Phaser, né, sem placa, a qual posteriormente
descobriu-se que era um produto, inclusive, ilícito, né? Que consta com a placa DST 0OD49. E acompanhando então a bicicleta em dado momento, o condutor perdeu o controle de direção da mesma, tombando em via ali próximo à Avenida do Taboão, sendo que um dos indivíduos conseguiu fugir acessando o córrego e o outro imediatamente foi detido ali pela equipe. O indivíduo detido portando um revólver calibre 38, inclusive municiado com 2 munições intactas. Ele foi preso e identificado como tendo 18 anos de idade e a referida motocicleta, inclusive de roubo. E a equipe, inclusive, estava fazendo as tentativas para entrar em contato com a vítima do roubo da motocicleta, visando que esta, inclusive, se dirigisse ao distrito na data desta ocorrência. Ocorrência essa que foi registrada ali no 2º DP de São Bernardo do Campo. Eu quero agradecer mais uma vez àqueles que nos enviam as matérias policiais, né? Aí também, né? Através do TOR, 1º Batalhão e outros colaboradores também. Muito obrigado, estamos aqui à sua disposição. Polícia em ação. Vamos agora ao nosso caso seguinte e último do Polícia em Ação. Novamente, boas ações policiais merecem nossa consideração. O caso envolve uma recém-nascida que foi salva por policiais militares em Jandira, aqui próximo, cidade de Jandira. Aconteceu na sexta-feira, dia 8. Policiais, então, da 4ª Companhia e do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano salvaram a vida da pequena Heloíse lá na cidade de Jandira. Isso tudo ocorreu durante o atendimento de uma ocorrência de desentendimento familiar na rua Fernando Pessoa. A equipe foi solicitada por uma família que estava em desespero. Eles estavam em um veículo e informaram que o recém-nascido estava sem respirar. Lógico que os policiais militares imediatamente observaram que a criança estava roxa e desfalecida. Então realizaram os procedimentos necessários da manobra de Heinrich, restabelecendo os sinais vitais da criança. Heloíse então foi encaminhada à UPA, a unidade de pronto atendimento da cidade de Jandira, onde recebeu o atendimento médico e permanece em observação, até aquele momento da ocorrência. Hoje já deve estar no lar. Mas ficamos felizes por mais essa atitude positiva e mostra aí que policial militar não é só para ficar rondando rua ou correndo atrás de ladrão. Ele tem um atendimento diferenciado para casos como esse, de crianças que acabam engasgando e outras situações. Estão preparados para isso, né? Polícia em ação. Com esse último destaque, o Polícia em Ação de hoje vai ficando por aqui. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo.
Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. No oferecimento, então, de O Palhão Artesanato, está entrando no ar a partir de agora o Tele Brasil Esporte no Ar. Tele Brasil no Esporte. E como você viu aí as informações de O Palhão Artesanato, ele atende você através do e-mail opalhão@terra.com.br ou para você que prefere fazer seu pedido pelo WhatsApp, tem aí 11 95265 8255, 8256 e 8258. O Palhão Artesanato, Rua Oiapoque, número 89 no Brás, há mais de 56 anos. E vamos aos destaques do esporte de hoje. Vamos falar do Santos, do Vasco e também do Bahia. Notícias do mundo esportivo. Começamos então falando do Santos. Com o time reserva, Santos surpreendeu com o jogão aí em cima do líder São Paulo no Morumbi e ganhou de 1-0 com o gol de Jobson no início do segundo tempo e foi a primeira vitória, inclusive, da equipe alvinegra em clássicos nessa temporada, depois de ter tido 4 empates e 3 derrotas contra os rivais em 2020. Para o time da casa, o resultado acende o alerta para a oscilação que se aproxima na reta final do Campeonato Brasileiro. E fica aqui registrado também, por causa da semifinal da Copa Libertadores, quarta-feira, hoje, quando estamos gravando, diante do Boca Juniors, o Santos entrou em campo sem seus titulares. Vamos observar então a coletiva de imprensa do técnico Cuca, que após a vitória de 1-0 sobre o São Paulo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, falou um pouquinho. A gente está muito feliz, lógico, né, com essa primeira vitória em clássico. Eu lembro que no último jogo que a gente empatou, o pessoal falou, né, que perdemos uma chance enorme de vencer o clássico primeiro. Eu falei, vamos ver se no próximo a gente tem uma sorte melhor, uma felicidade maior e consegue vencer. E tivemos hoje, né, dentro da proposta que nós propusemos ao jogo. Eu acho que a gente foi muito feliz. Nós cedemos pouco espaço ao São Paulo, que é uma equipe que gosta da transição em toques e de envolver numericamente em setores do campo, né? Então a gente se precaveu disso dentro do que foi possível, em cima de 2 treinamentos que nós fizemos na sexta e no sábado, e conseguimos fazer um jogo bom dentro da nossa proposta e sair vencedor, que é o mais importante. Lógico que o São Paulo ia ter, como teve, a maior posse de bola, ia ter, como teve, o maior número de finalizações, mas a gente foi efetivo, fizemos o gol, demos uma bola na trave e fomos firmes atrás, soubemos passar um momento ruim no jogo, e quando o São Paulo pôs o Carneiro, pôs o Trellis e ficou com uma bola aérea muito forte, ganhando sempre o fundo, nós trabalhamos bem também em todos os sentidos, né? Fortalecemos mais a equipe no decorrer do jogo, mas sem trazer um desgaste, né? Já pensando no jogo de quarta também, eu até anotei, o Caio Jorge e o Pituca, que foram os primeiros a entrar, jogaram 38 minutos. Então eles não vão ter um desgaste para quarta-feira. Teriam um desgaste se tivessem jogado o dobro disso o tempo inteiro. O Alisson jogou meia hora, o Pará e o Luan, que entraram para fechar, jogaram 25 minutos, né? Desses, o Sandri, que é um menino que a gente tem utilizado, jogou o tempo inteiro. O Lucas também, o Lucas Braga, são jovens, têm 19, 18 anos. Então eles têm uma recuperação mais pronta, mais rápida. Tele Brasil no Esporte. E vamos à nossa segunda notícia de esporte, falando do ameaçado no Brasileiro, Bahia. Notícias do mundo esportivo. Brasileiro, Bahia arranca empate no Atlético de Goiânia.
Justamente, o tricolor escapa da derrota fora de casa e o Dragão fica em 12º lugar. O Bahia escapou da derrota no domingo ao arrancar o empate de 1-1 no estádio Antônio Ascioli pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o jogo aconteceu assim: Pereira abriu o marcador para os mandantes. No primeiro tempo, o Gabriel Novaes empatou para os visitantes na etapa final. Bahia, que chegou aos 29 pontos, ainda muito ameaçado de rebaixamento. Já o Atlético, por sua vez, segue na zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana no 12º lugar com 36 pontos. Tele Brasil no Esporte. E vamos à nossa última notícia de esporte, falando do trabalho psicológico no Vasco. Confiança é fundamental, exatamente. Notícias do mundo esportivo. O Vasco, que inclusive deixou a zona de rebaixamento em um nível de futebol muito difícil, uma vitória por 3-0 num clássico e a confiança de volta, palavras que os jogadores do próprio Vanderlei Luxemburgo utilizaram para resumir o que mudou diante de 2020 para 2021. Vasco e Botafogo pelo Brasileirão, o resultado foi esse: 3-0 aí para o Vasco e, mais uma vez, mostrando aí a competência. Mas vamos ver aí também um pouquinho da entrevista coletiva. É uma vitória contra um adversário que tem uma tradição, tem rivalidade. Até citei para eles, essa coisa vem de longo tempo, né? Um dos gols mais bonitos da história do Vasco da Gama e Botafogo foi do Roberto Dinamite, um dos maiores jogadores do Vasco de todos os tempos, né? E que dominou a bola no peito, deu um chapéuzinho no Osmar Guarnelli e fez um gol lindo que ficou marcado na cabeça de todos os vascaínos daquela época. Os jovens não conhecem isso aí, né? E eu citei até isso na preleção hoje, porque eles têm que saber que o Vasco e o Botafogo são dois clubes de tradição e que para ganhar tem que suar, tem que ralar, tem que ser determinado. E os jogadores foram em campo hoje, encontraram um adversário difícil, um centroavante que tem uma bola aérea muito forte, e começaram incomodando. Depois nós ajeitamos o time, aí o time encaixou no time do Botafogo, aí nós começamos a ter a superioridade. Mas eu acho que foi uma vitória importante na maneira como nós conseguimos, entendendo a equipe do Botafogo, entendendo a tradição do Botafogo, mas era um adversário de confronto direto, um jogo de 6 pontos, né? Tele Brasil no Esporte. E com essa última informação, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui. Até lá! Tele Brasil no Esporte. Tele Brasil Notícias. Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, né? E o Tele Brasil Notícias de hoje está chegando ao seu final, mas lembrando, a vacina já está chegando aí. Então se prepare para tomar a vacina mais adequada à sua situação, aquela que você mais acredita. Estamos tendo aí a oportunidade de ver já os preparativos contra a Covid-19 na questão de vacina. Mas continua a sugestão de você lavar as mãos, né? Usar o álcool gel e o distanciamento é a coisa mais importante, né? Antes até mesmo de encerrarmos também, vamos falar aí sobre datas comemorativas, porque tivemos aí no dia 8 de janeiro o Dia do Fotógrafo. Inclusive, falando um pouquinho da fotografia, a invenção da fotografia permitiu-nos reter imagens no tempo exato em que elas acontecem, né? E você que tem aquelas antigas sabe disso. Um exercício é justamente transformar isso em algo para sempre, eterno. Uma arte essencial para compor, inclusive, a história é lembrada nesta data, dia 8 de janeiro, que é o Dia do Fotógrafo. Inclusive, eu, quando era mais novo, aprendi a trabalhar com fotografia com o Thomas Shire, né? Inclusive a gente fez ali fotos ali de uma propriedade que pertencia à CESP, que fica ali localizado na Avenida Paulista, né? Ali próximo ao Trianon. Ali tem uma casa que sempre tem lá os enfeites de Natal. Ao lado tem uma área verde ali, que é preservada até hoje em frente à Caixa Econômica. Nós que fizemos ali
Eu estava junto com ele, ele fez o trabalho de fotos ali para a CESP e foi embargado aquela área que até hoje é de preservação ecológica. Mas vamos ver aí a questão da fotografia e a sua data, e parabenizando todos os fotógrafos. Elas captam momentos, sentimentos, eternizam feitos históricos. A primeira fotografia data de 1826 e foi tirada pelo francês Joseph Niepce. Com o passar dos anos, a fotografia foi se tornando mais popular. Foi amplamente utilizada em diversas áreas do conhecimento, como astrologia, geografia, a medicina, e nesse sentido ela proporcionou uma nova maneira do homem, do ser humano, lidar com a sua realidade social. Orlando descobriu o poder da fotografia quando era muito jovem, e entre tantas fotografias feitas ao longo dos anos, ele elege duas como as suas imagens favoritas. A primeira mostra o Dr. Ulisses Guimarães, que é um homem importante para a democracia contemporânea brasileira, E essa foi a última foto que o Dr. Ulisses, que eu pude fazer do Dr. Ulisses, Logo 2 dias depois ele morria. E essa outra, que eu chamo de Terra Mater, eu escolhi porque é exatamente o contrário do Dr. Ulisses. Um menininho brincando ali naquelas poças de água quando a maré baixa, Então eu achei muito incrível, muito interessante essa imagem, porque ela representa a liberdade, o nascimento. Você vê que o menininho parece que está no útero da terra, Assim como Orlando, Fábio se apaixonou pela fotografia e há 35 anos se dedica à profissão. Me apaixonei por essa aventura que é você conseguir exprimir a notícia numa única imagem. Cada um de nós tem uma foto favorita que nos relembre um momento especial ou registro de uma pessoa que já não está mais aqui. São pelas fotografias que conhecemos também o mundo ao nosso redor. E através da imagem que o mundo se informa de tudo aquilo que acontece. Quem é que vive sem arte? Quem vive sem música? Quem vive sem foto, Com essa última informação, o Tele Brasil Notícias vai agradecendo a sua audiência e volta a semana que vem. Até lá!